Bom, beleza. Vou ler agora referente a 3 conceitos aí para a gente diferenciá-los aí ainda sobre o debate de ciência e religião. Por exemplo, vou comentar aqui agora sobre a homossexualidade que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que a homossexualidade é proibida, ela deve ser evitada. Então, o primeiro conceito que a gente tem é o juízo ético. O juízo ético, por exemplo, referente às ações que as pessoas devem agir, como agir e se agir. Por exemplo, referente à homossexualidade, humanos devem obedecer aos mandamentos de Deus. Esse seria o seu juízo ético. Então, para quem é cristão, para quem acredita num Deus monoteísta, todas as religiões monoteístas, os humanos devem obedecer a Deus. Qual é a declaração factual? Esse é outro conceito. A declaração factual que a gente tem. Que há cerca de 3.000 anos, Deus ordenou aos humanos que evitassem atividades homossexuais. Isso é uma declaração factual, uma declaração que pode ser comprovada. A ciência usa muito a declaração factual. E a orientação prática disso é que as pessoas devem evitar atividades homossexuais. Certo, vamos lá. Vamos colocar isso em palavras. Essa história é verdadeira? Cientistas não têm como argumentar contra o conceito de que os humanos devem obedecer a Deus. Referente ao juízo ético. Pessoalmente, você pode discutir isso. Pode acreditar que os direitos humanos se sobrepõem à autoridade divina, e se as ordens de Deus violam os direitos humanos, não deveríamos ouvi-lo. Mas não existe experimento científico capaz de resolver essa questão. Não posso julgar se a pessoa vai desobedecer Deus ou não. Em contrapartida, a ciência tem muito a dizer sobre a declaração factual de que 3.000 anos atrás o Criador do Universo ordenou a membros da espécie Homo sapiens que se abstivessem de atividade sexual entre rapazes. De onde tiramos que essa declaração é verdadeira? O exame da literatura relevante nos mostra que, embora essa declaração seja repetida em milhões de livros, artigos e até sites da internet, todas essas repetições baseiam-se em uma única fonte, a Bíblia. Se é assim, um cientista pode perguntar: quem compôs essa Bíblia e quando compôs? Note-se que trata de uma questão relacionada a fatos, não a valores. Judeus e cristãos devotos alegam que pelo menos o livro de Levítico foi ditado por Deus a Moisés no Monte Sinai. E desse momento em diante, nenhuma só palavra lhe foi acrescentada ou dele apagada. Porém, insistiriam os cientistas, não podemos ter certeza disso. Não, como podemos ter certeza disso? Afinal, o Papa alegou que a doação de Constantino, que foi escrita pelo próprio Constantino no século IV, quando de fato ela foi forjada 400 anos depois pelos funcionários do Papa. Hoje podemos usar um arsenal de métodos científicos para determinar quem compôs a Bíblia e quando. Cientistas vêm fazendo isso há mais de um século, e se tiver interesse, você poderá ler livros inteiros sobre as descobertas feitas. Mas vamos encurtar a longa história. A maioria dos estudos científicos revisados por cientistas concorda que a Bíblia é uma coleção de numerosos textos diferentes escritos por autores humanos em séculos subsequentes aos eventos que se propõe descrever, e que esses textos só foram reunidos num único livro sagrado muito tempo depois dos tempos bíblicos. Por exemplo, apesar de o rei Davi ter vivido por volta de 1000 anos antes de Cristo, aceita-se que o livro de Deuteronômio foi composto na corte do rei Josias, de Judá, por volta de 620 a.C., como parte da campanha de propaganda destinada a fortalecer a autoridade de Josias. O Levítico foi compilado anos mais tarde, não antes de 500 a.C., quando a ideia de que os judeus da antiguidade preservaram cuidadosamente o texto bíblico, sem acrescentar ou subtrair alguma coisa, os cientistas ressaltam que o judaísmo bíblico não era, de todo, uma religião baseada numa escritura, e sim um culto típico da Idade da Pedra, semelhante ao de muitos de seus vizinhos no Oriente Médio. Não havia sinagogas, yeshivás, rabinos, nem mesmo a Bíblia.
Em vez disso, havia rituais elaborados no templo, a maioria dos quais envolvia sacrifício de animais a um ciumento Deus no céu, para que ele abençoasse seu povo com chuvas na estação e vitórias militares. Sua elite religiosa consistia em famílias sacerdotais que deviam tudo à sua origem familiar e nada à proeza intelectual. Os sacerdotes, em geral, e letrados, ficavam ocupados com as cerimônias no templo e dispunham de pouco tempo para escrever ou estudar qualquer escrituras. Durante o período do Segundo Templo, formou-se gradualmente uma elite religiosa rival, em parte devido a influências persas e gregas. Os estudiosos judeus que escreviam e interpretavam textos eram cada vez mais preeminentes. Esses estudiosos vieram a ser conhecidos como rabis ou rabinos, e os textos que compilaram foram batizados de a Bíblia. A autoridade rabínica se apoiava nas aptidões intelectuais individuais e não no berço. O choque entre a nova elite letrada e as antigas famílias sacerdotais foi inevitável. Felizmente para os rabis, os romanos incendiaram Jerusalém e seu templo quando, no ano de 70, sufocaram a grande rebelião judaica. Com o templo em ruínas, as famílias sacerdotais perderam sua autoridade religiosa, sua base de poder econômico e sua própria raison d'être. O judaísmo tradicional. Um judaísmo de templos, sacerdotes, guerreiros, decepadores de cabeças desapareceram. Em seu lugar surgiu um novo judaísmo, de livros, rabis e estudiosos que esmiuçavam todos os detalhes. O forte da aptidão rabínica era a interpretação. Eles usavam não só para explicar como um todo-poderoso Deus permitia que seu templo fosse destruído, como também para preencher brechas imensas entre o velho judaísmo descrito nas histórias bíblicas e o judaísmo muito diferente que estavam criando. Segundo nosso melhor conhecimento científico, as injunções do Levítico contra a homossexualidade refletem nada mais que os preconceitos de uns poucos sacerdotes e eruditos na antiga Jerusalém. Embora a ciência não possa decidir se as pessoas devem obedecer aos mandamentos de Deus, ela tem muitas coisas relevantes a dizer sobre as origens da Bíblia. Se políticos ugandenses acham que o poder que criou o cosmos, as galáxias, os buracos negros, fica terrivelmente aborrecido sempre que dois homo sapiens machos tenham um pouco de diversão juntos, a ciência pode ajudar a desfazer o abuso que eles cometem com uma ideia tão bizarra. Na verdade, nem sempre é fácil separar os conceitos éticos de declarações factuais. Aí fico adentro, porque religiões apresentam a tendência irritante de transformar declarações factuais em juízos éticos, criando com isso uma grande confusão e obscurecendo, o que deveriam ser debates muito simples. Assim, a declaração factual de que Deus escreveu a Bíblia muito frequentemente sofre uma mutação para se transformar em uma injunção ética. Você tem que acreditar que Deus escreveu a Bíblia, hein, mano? Acreditar naquela declaração factual torna-se uma virtude, enquanto duvidar dela se torna um terrível pecado. Inversamente, muitas vezes conceitos éticos ocultam declarações factuais que seus proponentes nem se dão ao trabalho de mencionar, pois pensam que elas estão acima de qualquer dúvida. Assim, o conceito ético de que a vida humana é sagrada, a ciência não pode demonstrar isso. Pode encobrir uma declaração factual: todo humano tem uma alma eterna. Todo humano tem uma alma eterna. E isso é suscetível a debate científico, já foram estudados. Similarmente, quando nacionalistas americanos proclamam que a nação americana é sagrada, esse termo aparentemente é um conceito ético e de fato presumindo na assertiva da declaração factual. Os Estados Unidos são a ponta da lança de uma grande parte dos avanços morais, científicos e econômicos dos últimos séculos. Ainda que seja impossível esquadrinhar cientificamente a alegação de que a nação americana é sagrada, uma vez decomposto esse conceito, podemos muito bem analisar cientificamente se o efeito dos Estados Unidos ser uma grande potência e sagrada são responsáveis por um quião desproporcional nos avanços morais, científicos e econômicos.
Isso levou alguns filósofos, como Sam Harris, um filósofo contemporâneo, a alegar que a ciência sempre pode solucionar dilemas éticos, pois os valores humanos sempre ocultam algumas declarações factuais. Para Harris, todos os humanos compartilham com um único valor supremo, que é a minimização do sofrimento, a diminuição da dor e a maximização da felicidade. E, portanto, todos os debates éticos são discussões factuais concernentes aos meios mais eficazes de maximizar a felicidade. Fundamentalistas islâmicos querem alcançar o paraíso para poderem ser felizes. Os liberais acreditam que incrementar a liberdade humana maximiza a felicidade. E os nacionalistas alemães pensam que seria melhor para todo mundo se permitisse que Berlim governasse o planeta. Segundo Harris, islâmicos, liberais e nacionalistas alemães não estão em conflito ético, eles estão em desacordo factual sobre o melhor modo de alcançar seu objetivo comum, que é a felicidade. Porém, mesmo que Harris estiver com a razão, e mesmo que todos os humanos acalentem, abordem a ideia de felicidade, na prática seria extremamente difícil usar esse insight para resolver disputas éticas. Sobretudo porque não temos uma definição científica ou uma unidade de medida para a felicidade. Já pensou? 3 sorvetes é uma felicidade. Vamos considerar aqui, por exemplo, o caso da represa Três Gargantas. Mesmo que a gente concordasse que o objetivo final do projeto seria fazer do mundo um lugar mais feliz, como podemos dizer que gerar eletricidade mais barata contribui mais para a felicidade global do que proteger o estilo de vida tradicional ou salvaguardar os raros golfinhos do rio chineses? Enquanto não tivermos decifrado os mistérios da consciência, não poderemos desenvolver um parâmetro universal para a felicidade e sofrimento. Não sabemos como comparar felicidade e sofrimento de diferentes indivíduos, muito menos de diferentes espécies. Quantas unidades de felicidade são geradas quando 1 bilhão de chineses passam a usufruir de felicidade mais barata? Não sei. Quantas unidades de sofrimento são produzidas quando uma espécie de golfinho é extinta? A gente também não sabe. Realmente, para começar, será que a felicidade e o sofrimento são entidades matemáticas que podem ser somadas e subtraídas? Tomar um sorvete é prazeroso. Encontrar o amor verdadeiro é mais prazeroso? Não sei, hein? Você acha que se tomar bastante sorvete e o prazer acumulado poderá igualar ao do êxtase do amor verdadeiro? O que vocês acham aí? Consequentemente, embora a ciência tenha muito mais a contribuir nos debates éticos do que pensamos, há uma linha que ela não é capaz de cruzar. Pelo menos ainda não. Sem a mão condutora de alguma religião, é impossível manter a ordem social em grande escala. Mesmo universidades e laboratórios precisam de um suporte religioso. A religião provê a justificativa ética para a pesquisa científica e, em troca, influencia a agenda científica e o uso de descobertas científicas. Daí não se poder compreender a história da ciência sem levar em conta as crenças religiosas. Os cientistas raramente estendem-se quanto a esse fato, mas a própria revolução científica começou em uma das sociedades mais dogmáticas e intolerantes da história. Frequentemente a gente associa a ciência aos valores do secularismo e da tolerância. Se é assim, a Europa moderna, em seu início, seria o último lugar no qual se poderia esperar que houvesse uma revolução científica. A Europa, na época de Colombo, Copérnico e Newton, tinha a mais alta concentração de fanatismo religioso no mundo e o mais baixo nível de tolerância. Os luminares da Revolução Científica viviam numa sociedade que havia expulsado os judeus e muçulmanos e queimado os hereges indiscriminadamente, que viu uma bruxa em cada mulher idosa, que gostava de gatos e que começava uma nova guerra religiosa a cada lua cheia. Vamos lá, vamos colocar nos exemplos. Se você tivesse viajado para Cairo ou para Istambul por volta de 1600, encontraria metrópoles multiculturais e tolerantes,
onde sunitas, xiitas, cristãos ortodoxos, católicos, armenos, coptas, judeus e até mesmo os hindus viviam lado a lado em relativa harmonia, harmoniosamente. Embora tivessem seu quinhão de desentendimentos e tumultos, e o Império Otomano rotineiramente discriminasse as pessoas por razões religiosas, era um paraíso comparado à Europa. E vamos lá, e se depois você viajasse para as contemporâneas Paris ou Londres? Encontraria cidades banhadas de extremismo religioso, onde somente os que pertenciam a seitas dominantes podiam viver. Em Londres, matavam-se católicos, em Paris, matavam-se protestantes. Os judeus tinham sido expulsos, e ninguém, em juízo perfeito, sonharia em permitir a entrada de muçulmanos. Assim mesmo, a revolução científica começou em Londres e Paris, e não em Cairo ou Istambul. Costuma-se descrever a história da era moderna como uma luta entre ciência e religião. Na teoria, tanto a ciência como a religião estão interessadas acima de tudo na verdade. Porém, como cada um sustenta uma verdade diferente, estariam fadadas a se chocar. Mas vamos ser sinceros, nem a ciência e nem a religião se importam muito com a verdade. Daí a facilidade com que podem entrar em acordo, coexistir e até mesmo cooperar. A religião está interessada acima de tudo na ordem. Tem como objetivo criar e manter uma estrutura social. Já a ciência está interessada acima de tudo no poder. Por meio de pesquisa, tem como objetivo adquirir o poder de curar doenças, fazer guerras e produzir alimentos. Como indivíduos, cientistas e sacerdotes podem atribuir a imensa importância à verdade. Mas, como instituições coletivas, a ciência e a religião preferem, respectivamente, a ordem e o poder acima da verdade. Por isso, eles são os bons companheiros. A busca inabalável da verdade é uma jornada espiritual que raramente pode ficar confinada aos estamentos religiosos ou científicos. De acordo com isso, seria muito mais correto considerar a história moderna como um processo de formulação de um acordo entre a ciência e uma religião específica, ou seja, a nossa religião, o humanismo. A sociedade moderna acredita em dogmas humanistas e usa a ciência não para poder questioná-la, e sim, ao contrário, para implementá-la. No século XXI, é improvável que os dogmas humanistas sejam substituídos por teorias puramente científicas. Mas, no entanto, a aliança que conecta a ciência e o humanismo pode muito bem desmoronar e dar lugar a um tipo muito diferente de trato entre a ciência e alguma nova religião pós-humanista. Vamos dedicar os próximos 2 capítulos a compreender a aliança moderna entre a ciência e o humanismo. A terceira e última parte do livro explica por que essa aliança está se desintegrando e que um novo trato pode vir a substituí-la. Certo, rapaziada? Esse foi só mais um comentário do livro do Homo Deus. Uma leitura na íntegra aí de uns 3 capítulos aí referente a juízo ético, declaração factual e conceitos práticos, e que muitos juízos éticos ocultam muitas declarações factuais, onde a ciência ela pode se intervir, se intrometer e questionar, ou até ajudar, né, como na religião do humanismo. Bom, é isso. Se você gostou, clique em curtir e tamo junto. Um abraço e falou! Bom, beleza. Vou ler agora referente a 3 conceitos aí para a gente diferenciá-los aí ainda sobre o debate de ciência e religião.